Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para
primeira informação é sobre os nossos cultos de quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, nosso culto de quarta-feira, estudando o Evangelho de Marcos, lendo, explicando e aplicando. Aos domingos pela manhã é o estudo que você está vendo aí, estudando a revitalização da igreja. Hoje é o nosso terceiro estudo. E a ceia do Senhor. Eu disse nas informações, que não deu para os irmãos entenderem, que ao invés de fazermos hoje à noite, nós vamos fazer semana que vem, porque a semana que vem é domingo de Páscoa. Então, faremos então a ceia do Senhor no próximo domingo, às 19 horas e 30 minutos. Mas eu vou gravar 2 vídeos, um para sexta e um para sábado à noite, tá bom? Porque nós teríamos conferência bíblica de Páscoa. Tá bom? O amor até as últimas consequências seria o tema das nossas conferências de Páscoa. Como nós não podemos estar presencialmente, nós vamos então gravar 2 estudos bíblicos para sexta-noite e para sábado à noite, para podermos então compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo nesse final de semana de Páscoa. E o domingo, então, as coisas continuam normalmente, tá bom? Eu quero convidá-lo nesse momento para nós estudarmos a Palavra de Deus. Por isso, gostaria de convidá-lo a abrir a Palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, Romanos capítulo 12. Nosso tema de hoje é aprendendo a lidar com conflitos no processo de revitalização da igreja. Eu não sei quantos irmãos estão memorizando os versículos, não é? Semanalmente. Mas o versículo de hoje, não vou nem fazer aquele exercício, que é Romanos 12 e 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12 e 18. Então, esse versículo aí não precisa do exercício para memorizar. Acho que de uma leitura você consegue, ou a maioria consegue, tá bom? Veja se não é fácil. Romanos 12 e 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12 e 18. Se você memorizou, você pode dar um ok aí, um like, tá bom? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12 e 18. E esse é o nosso versículo básico, mas a gente vai fazer um panorama rápido de todo o capítulo 12 e do capítulo 13, e então vamos ver as aplicações do nosso estudo de hoje sobre os conflitos, né, no processo de revitalização da igreja. E eu quero convidá-lo, então, a ter a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12, que é a carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celestial, essa manhã nós queremos estudar a sua palavra. Queremos buscar o Senhor. Queremos aprender do Senhor, para aplicarmos em nossa vida, sermos edificados. Traga para nós, ó Pai, edificação e salvação, no nome poderoso do Senhor Jesus, essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é impressionante, mas não estamos vivendo apenas no meio de uma pandemia. Não, basta acessar a internet ou qualquer outro meio de comunicação para termos contato com más notícias. É uma desgraça. Você não consegue ver a internet, você não consegue assistir a televisão, os telejornais, somente más notícias. Então, o problema não é só a pandemia, são as más notícias. É uma coisa triste. Mas eu tenho uma boa nova para você, é que a carta de Paulo aos Romanos nos traz uma boa notícia no meio do caos. Ela nos traz o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Por que eu digo ela nos traz o Evangelho de Deus e isso é uma boa notícia? Porque a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova, notícia alvissareira.
Portanto, o Evangelho traz a boa notícia de que o homem pecador pode ser perdoado, a sua culpa pode ser removida e a sua vida pode ser preservada para sempre. Por isso, queridos, devemos estudar essa carta de Paulo aos Romanos. Aí vem a pergunta, além disso, por que estudar a carta de Paulo aos Romanos? Primeiro, porque ela nos revela que somos pecadores por natureza. Nascemos em pecado nos conceberam nossas mães. Nenhum de nós está livre do pecado, porque a Bíblia diz: todos pecaram e afastados estão da graça de Deus, da bondade de Deus, do poderoso Deus. Segunda coisa, porque devemos estudar a carta de Paulo aos Romanos, é porque ela nos diz como Deus resolveu o problema do pecado. Ele enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceira razão porque devemos estudar a carta aos Romanos é porque ela nos ensina como viver uma vida cristã vitoriosa. Não apenas ela informa quem somos e como Deus resolveu o problema de quem somos, mas ela nos ensina como viver na presença de Deus e viver poderosamente, ou ter uma vida poderosa, forte contra o pecado. Porque nenhum de nós está mais sujeito está dominado ou preso pelo pecado. Somos sujeitos ao pecado, mas não mais presos por ele. E a carta aos Romanos nos ensina isso. E a quarta razão, porque devemos estudar a carta de Paulo aos Romanos, é que ela nos ensina como devem ser os nossos relacionamentos a partir da nossa fé, a partir do dia em que recebemos a Cristo como Salvador. E também ela ensina isso para todo mundo. Essa maravilhosa carta de Paulo que nos ensina tudo isso, ela foi escrita no ano 58 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Mas não foi Paulo quem fundou aquela igreja, para quem ele escreveu nesse ano. Não, a igreja em Roma foi fundada pelos convertidos na festa de Pentecoste, quando aconteceu a descida do Espírito Santo. Pessoas de Roma estavam lá e receberam a Cristo como Salvador. Naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. E essas pessoas voltaram para as suas cidades. E pessoas voltaram também para Roma. E lá eles começaram um novo trabalho. Começaram uma nova igreja. Eles plantaram uma nova igreja. E agora essa igreja precisava de instrução. Então o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja a carta aos Romanos. E uma coisa interessante é que ele sentia um desejo grande de ir a Roma e conhecer pessoalmente aquela igreja. Ele queria repartir algum dom espiritual e desfrutar da mutualidade da fé com aqueles irmãos. Veja, você está lá em Romanos capítulo 12, mas se você puder voltar a Romanos capítulo 1, veja o que diz versículos de 11 a 15 sobre essa vontade que o apóstolo Paulo tinha de ir conhecer os irmãos. Vou ler aqui para você, tá? Romanos capítulo 1, versículos de 11 a 15. Olha o que a Bíblia diz. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, da mutualidade da fé, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Eu queria ir visitá-los para conseguir algum fruto igualmente entre vós, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Que fase maravilhosa. Eu vou repetir. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, o apóstolo Paulo tinha desejo de ir lá, de conhecer pessoalmente aqueles irmãos, mas não estava dando.
O que nós sabemos pelo livro de Atos dos Apóstolos é que Deus lhe deu a oportunidade de ir a Roma e conhecer aqueles irmãos e fazer um trabalho especial lá por alguns anos. Olha, meus irmãos, uma coisa interessante ainda, fica no capítulo 1 ainda, como é que Paulo define os cristãos a quem ele escreveu? Como que Paulo chama aqueles irmãos de Roma? Como que ele identifica os irmãos daquela igreja? Veja, Romanos capítulo 1, versículo de número 6. Ele diz assim: entre estes se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Primeiro, Paulo identifica eles como chamados para serem de Jesus. Aqui nós vemos o cumprimento daquela palavra de Jesus. Claramente, Jesus diz assim: não foste vós que me escolhestes. Eu é que escolhi a vós. Ou antes eu escolhi a vós. Então, fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Segunda coisa que nós vemos aqui, como que Paulo define aqueles irmãos, é que ele diz no versículo 7 que esses irmãos são amados de Deus e estão em Roma. Veja versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma. Olha, a todos os chamados, veja, chamados para serem de Jesus, amados de Deus. E agora veja, continuando ainda no versículo 7, ele diz assim: vocês foram chamados para serem santos. Olha o versículo 7, continuando. Chamados para ser santos, ou separados desta vida, ou separados da vida mundana, separados da vida do pecado. Que coisa interessante, hein? Paulo identifica aqueles irmãos como pessoas que foram chamadas para serem de Jesus, amados de Deus, para serem santos. E o versículo de número 8, Paulo diz uma coisa interessante. Aí ele diz assim, que aqueles irmãos, eles são um exemplo de fé para todo mundo. Veja versículo 8, né? No final do versículo 7 ele diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É aquela famosa saudação de Paulo, Shari Shalom, né? Shalom, Shari, Shari Shalom, Shalom, graça e paz. Né? Agora veja o versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Aqueles irmãos também eram um exemplo de fé. A fé que eles tinham era proclamada no mundo inteiro. A palavra de Deus não chegou até Roma, somente até Roma, mas foi em todos os lugares. Em todos os lugares também era contado o testemunho de que na cidade de Roma havia um grupo de crentes, um grupo de irmãos que serviam ao Senhor, que foram chamados pelo Senhor, que eram separados pelo Senhor, e eles eram um exemplo. Nossa, espero que nós, a Igreja de Jesus Cristo do século 21, possamos ser um exemplo também. Um exemplo de pessoas que foram chamadas pelo Senhor para servir o Senhor pelo resto de nossas vidas até que o Senhor volte. Mas, queridos e amados, a carta de Paulo, essa carta maravilhosa, escrita aos Romanos, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 11, onde Paulo apresenta as verdades teológicas da doutrina da salvação. E a segunda parte vai dos capítulos 12 a 16. Capítulo 1 a 11, verdades teológicas da doutrina da salvação. Capítulos de 12 a 16 é aí onde Paulo apresenta como cada cristão pode vivenciar essas verdades teológicas no seu dia a dia e na igreja. É como que nós podemos viver o ensino completo da salvação, da vida cristã, a partir do momento que recebemos a Cristo como Salvador, pelo resto de nossas vidas. Então é isso que é ensinado de 12 a 16 na carta de Paulo aos Romanos. Eu espero que seja uma bênção para nós. Porque a carta de Paulo aos Romanos é uma bênção, mas ela precisa ser aplicada em nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, o capítulo 12 de Romanos marca a passagem do ensino doutrinário para a prática da vida cristã.
Era como se Paulo dissesse assim: vocês têm uma nova vida, agora vocês têm uma nova maneira de se relacionar nessa vida. Vida correta, relacionamentos corretos. Olha, coisa interessante. Vida nova, nova maneira de se relacionar. Vida correta, relacionamentos corretos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida cristã pode ser resumida pela palavra relacionamentos. E essa ideia de relacionamentos de Paulo, na carta aos Romanos, está em toda a Bíblia. Porque a vida cristã é uma vida de relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com o nosso próximo. É por isso que há dois tipos de relacionamento que nós encontramos na Bíblia. Relacionamento que a gente chama vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. E relacionamento horizontal, o nosso relacionamento com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de família da fé, e o nosso relacionamento com pessoas que não fazem parte da mesma comunidade de fé que nós, que não têm a mesma fé que nós. Por isso, em Romanos, capítulos 12 e 13, Paulo trata destes dois tipos de relacionamentos. Se você der uma olhada agora em Romanos, capítulo 12, você pode ir lá e dar uma olhada, e é uma verdade isso. Veja, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, fala do nosso relacionamento com Deus. Veja o que a Bíblia diz. Ela diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso fala de relacionamento com Deus. A partir daí, do versículo 3 até o 16 de Romanos capítulo 12, a Bíblia o apóstolo Paulo fala sobre o nosso relacionamento com os outros irmãos da fé. Nós não vamos ler todos os versículos, mas veja o versículo de número 3, como que ele começa. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quando muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Agora, nos versículos de 17 a 21 deste mesmo capítulo, Paulo fala do nosso relacionamento com as pessoas que são nossas inimigas. Não que nós sejamos inimigos ou o cristão deve ser inimigo de alguém, mas as pessoas geralmente são nossas inimigas quando não nos conhecem, por conta de eles acharem que a nossa fé, o nosso evangelho, o evangelho de Jesus Cristo é uma ofensa e um ataque a eles, à fé deles, ou a fé que eles não têm, ou que nós queremos fazer proselitismo. Então, as pessoas às vezes se tornam nossos inimigos, mas quando eles conhecem a verdadeira fé, o evangelho, quem nós somos, o nosso testemunho, geralmente eles mudam de ideia. Veja, só vou ler alguns versículos como fizemos antes. Veja, versículo 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Aí o nosso versículo, o versículo que nós memorizamos, hein? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, do versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja que coisa maravilhosa. Acabamos lendo todos os versículos, não é? Olha, e aí nós chegamos no versículo, no capítulo de número 13,
de Romanos, os versículos de 1 a 7 falam do nosso relacionamento com o Estado. Tá? Os versículos de 8 a 10 falam do nosso relacionamento com a lei do nosso Estado, com a lei de Deus. E os versículos de 11 a 14 falam do nosso relacionamento com o tempo. Como que devemos priorizar, ou como devemos fazer uma escala de prioridades e viver para a glória do nosso Deus. Queridos, quando nós vemos isso, nós percebemos uma coisa. Depois que Paulo fala sobre o relacionamento dos cristãos com Deus e com seus irmãos na fé, ele fala sobre o relacionamento do cristão com todo mundo. Aí entra o nosso versículo, Romanos 12, 18. Se depender de vós, ou se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Quando ele diz se possível, quanto depender de vós, ele diz que há a possibilidade de que a paz que nós precisamos ter com as outras pessoas depender de nós. Ele deixa isso bem claro, que ele diz que nós temos uma parte importante nisso, quanto depender de vós. Paulo, meus irmãos, sabia claramente que conflitos interpessoais são inevitáveis. E eles fazem parte das relações humanas, na igreja, no casamento, no trabalho, entre os familiares, entre os nossos amigos, entre todos os nossos relacionamentos. Alguém já disse que conflitos acontecem quando meus desejos ou temores, minhas expectativas ou objetivos entram em roda de colisão com os desejos, temores, expectativas e objetivos de outras pessoas. Eu vou repetir para você. Um sábio disse: conflitos acontecem quando meus desejos ou temores, minhas expectativas ou objetivos entram em rota de colisão com os desejos, temores, expectativas e objetivos de outras pessoas. Queridos, o conflito, ou os conflitos, não são apenas inevitáveis. O conflito, ele não deve ser encarado apenas como uma coisa ruim que acontece conosco ou durante um período de nossa vida. Na verdade, ele pode ser uma coisa útil para a vida cristã quando nós conseguimos enxergar algumas verdades nele. E eu gostaria de compartilhar essas verdades com você. Primeira verdade, o conflito revela que há um relacionamento. Há um relacionamento, às vezes, até de longe, mas há um relacionamento. Por isso que há um conflito. Nós somos pessoas diferentes, as pessoas não são iguais, ninguém fala igual, ninguém se pronuncia igual a outra, ninguém vive igualzinho com o outro de jeito nenhum. Fomos criados diferentes uns dos outros, em lugares diferentes, em famílias diferentes, em épocas um pouco diferentes. A coisa não é fácil. Às vezes, culturalmente, somos diferentes. E quando temos relacionamentos assim, com pessoas diferentes, nós temos conflitos. E o conflito revela que há um relacionamento. Segundo, o conflito gera a oportunidade para servir o próximo. Como assim? Querido, nós não somos perfeitos. Nosso próximo não é perfeito. E nós podemos enxergar na imperfeição do nosso próximo uma oportunidade de ajudá-lo a consertar as coisas na sua vida. E na nossa vida também. Uma terceira vantagem que o conflito nos mostra é que o conflito ajuda a refinar o nosso caráter. O conflito ajuda a gente a perceber o quanto somos imperfeitos e o quanto precisamos melhorar a nossa comunicação, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos comunicarmos, a nossa maneira, as nossas atitudes em relação às outras pessoas. E isso faz com que a gente possa corrigir e melhorar aspectos do nosso caráter. E em quarto lugar, uma quarta vantagem dos conflitos é que ele gera a oportunidade para glorificar a Deus. Quando nós conseguimos resolver o conflito e voltar à paz,
Deus é glorificado. Porque tudo que nós fizermos, diz a Bíblia, seja em palavras e obras, deve ser para a glória do nosso Deus. Mas, amados, pensando ainda em conflitos, os conflitos interpessoais se manifestam por diversas razões, mas há um aspecto bem comum e bem antigo na história humana sobre os relacionamentos. E significa, ou é aquela palavra, o egoísmo. E o egoísmo, ele se manifesta nas pessoas desde que elas nascem. Veja o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo disse, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por que será que Paulo disse isso? Agora, veja uma outra coisa. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 1. Olha, Tiago diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que Paulo e o que é que Tiago queriam dizer com isso? Primeiro, que os conflitos não têm origem em situações, mas nas pessoas. Porque as pessoas não são humildes, elas são orgulhosas. Nós somos assim, não é? Orgulhosos, nós temos dificuldade de dar o braço a torcer. Aí Paulo e Tiago dizem, olha, a origem dos conflitos não estão nas situações em que nós vivemos, mas lá dentro, no coração, nas pessoas. Por isso, Tiago está dizendo, Paulo está dizendo, que a raiz dos conflitos está na necessidade de ser notado, ou de sermos notados, e fazer a própria vontade, e fazermos a nossa própria vontade. Nós queremos vencer a discussão, nós queremos vencer em todas as situações. E isso não é ruim. Só é ruim quando isso humilha, rebaixa, agride, ofende, discrimina uma outra pessoa. E os conflitos começam bem aí, em nós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Quando nós queremos, numa linguagem mais clara, aparecer. Quando nós queremos aplauso. Quando nós queremos ser aplaudidos e fazer a nossa própria vontade. Às vezes, no conflito, nós ignoramos a vontade de Deus, ou na maioria das vezes, ignoramos a vontade de Deus. Mas, apesar dessas duas indicações de onde vêm os conflitos, eu quero dizer para vocês que há 5 razões ainda para a presença dos conflitos como desdobramentos do egoísmo. A primeira razão são as obras da carne. Foi o que Tiago acabou de dizer. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Agora, se você puder, abra sua Bíblia, capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, de 19 a 21. É quando Paulo fala sobre as obras da carne. Ele cita 10 obras da carne. 10. Das 10, 6 estão ligadas a relacionamentos. 60% ligado a relacionamentos. Você quer conferir? Veja lá, Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. Olha lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Agora escuta, ligado a relacionamentos e que geram conflitos. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. 6 coisas ligadas a relacionamento. Veja lá, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdias, divisões,
facções, invejas. 6 não, 8. Aumentou. Que coisa! Nossa, você viu? O restante do texto diz: bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, primeira razão para a presença de conflitos como desdobramentos do egoísmo são as obras da carne. Elas precisam deixar de manifestar-se na nossa vida. Segunda coisa, ressentimento, ou segunda razão. O que é ressentimento? É uma atitude amarga que não consegue perdoar ou tratar questões pendentes e mal resolvidas. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo de 29 a 31, ou Efésios está mais perto de Gálatas. Veja, Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Veja lá na sua Bíblia. Efésios 4 e 32. Olha lá o que o texto diz. Vamos ler a partir do versículo 31, tá? 31 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Você veja, ele cita aqui a amargura, indignação, ira, gritaria, que está ligada a relacionamentos. E blasfêmia, que está ligada também a relacionamento com Deus. Ele diz assim o 32: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Gente, o ressentimento acaba com o coração das pessoas e destrói para sempre relacionamentos. Precisamos vencer isso. Uma outra razão é a incompreensão ou falha na comunicação. Às vezes nós não paramos para ouvir, às vezes nós não paramos para refletir por que razão nós estamos tendo conflitos uns com os outros. Nós não paramos para tentar discernir o que está gerando conflitos em nosso meio. Não só individualmente, mas como comunidade. Precisamos parar um pouco para compreender de fato o que está havendo. Nós sabemos, muitas das coisas vêm do coração. Está em nós, no nosso egoísmo. Mas há outras coisas que precisamos observar também para juntos resolvermos essas dificuldades uns com os outros e como comunidade, se for necessário. Queridos, diferenças individuais. Antes, vamos ler os versículos sobre incompreensão. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 3. Abra sua Bíblia lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 2 a 4. 3. Não, 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo, não 1 Timóteo. 2 Timóteo 3, de 2 a 4. 2 Timóteo, tá? Vou dar um tempo para você abrir aí, porque eu me enganei. É 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 2 a 4. Olha o que diz aí. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Escuta, se nós não pararmos para compreender quem são os seres humanos, nós não vamos entender por que as coisas estão acontecendo. Isso é um retrato da nossa época.
um retrato de quem nós somos como pecadores. Mas graças a Deus que Cristo nos deu a vitória, perdoando nossos pecados e nos libertando de muitas dessas coisas. Mas tem gente que quer voltar a viver assim. Queridos, que Deus nos ajude e que nós possamos vencer isso. Ok? Uma outra razão, diferenças individuais. A ideia de o que vale é o que eu penso. O que vale são os meus valores. O que vale é a minha fé, são as minhas crenças. E assim vai. Tudo que eu penso, que eu falo, é o que deve valer, deve prevalecer. Minha opinião é que tem que prevalecer. Esse tipo de diferença individual gera problemas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, falou sobre duas mulheres, Síntique e Evódia, que tinham dificuldades, estavam com dificuldades de relacionamentos. Paulo disse, pensem concordemente, resolvam essa dificuldade, resolvam suas diferenças individuais, valorizem os outros, as suas opiniões. Você não precisa se anular, mas você deve valorizar a opinião das outras pessoas. Olha, quarta razão, desejo de exigir. Gente, quando nós não conseguimos o que nós queremos, a tendência é começarmos a exigir dos outros. E a exigir, assim, de uma forma perfeccionista. Quando nós fazemos as coisas, não aceitamos crítica. Quando nós não conseguimos fazer e outras pessoas fazem, aí nós exigimos perfeição. Desejo de exigir. Tiago falou sobre isso. Então devemos tomar cuidado. Não sei se você já percebeu. Há pessoas que quando não conseguem funções no reino de Deus, ou na membresia, ou numa empresa, ou numa outra sociedade, quando ela não consegue se destacar, não consegue fazer valer os seus objetivos, a sua palavra, ela começa então a fazer críticas destrutivas e não construtivas, e começa então a exigir perfeição das outras pessoas. É difícil, não é verdade? Mas é isso que acontece. Uma coisa que eu gostaria de pensar com vocês, não é? É que, se o conflito é inevitável, a pergunta mais importante não é como evitá-lo, mas como lidar com ele de modo que agrade a Deus. Escute bem, se o conflito é inevitável, a pergunta não é como evitá-lo, mas como lidar com ele de modo que agrade a Deus. Por isso, eu gostaria de apresentar algumas sugestões de como lidar com o conflito de acordo com a vontade de Deus ou, biblicamente, nesse processo de revitalização da igreja. É um processo pelo qual nossa igreja está passando, é um processo pelo qual muitas igrejas estão passando, algumas estão no final do processo de revitalização, já têm vida e continuam servindo ao Senhor fortemente. Algumas estão no início, outras estão no meio. Nós estamos passando por esse processo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, que nós memorizamos, diz que, quando depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Agora, nem sempre depende de nós, mas quando depender, devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Aí a pergunta, o que fazer? Primeiro, ter como objetivo encontrar a verdade, não vencer. Às vezes, quando entramos num conflito contra outra pessoa, contra um outro grupo, nós queremos vencer a todo custo aquele conflito, aquela discussão, aquela problemática. Queremos sair aplaudidos como vitoriosos, como santos, como crentes, aqueles que oram, aqueles... Olha, deixa eu te falar uma coisa. O objetivo para voltar à comunhão e vencer os conflitos, de acordo com a vontade de Deus, é encontrar a verdade. E uma verdade que precisamos encontrar e ter no nosso coração é que nem sempre estamos certos. E às vezes nós até estamos certos.
Mas quando expomos a nossa verdade, quando vamos colocar aquilo que é certo, colocamos de maneira errada. E aí nós causamos mais problemas do que nós já tínhamos. Uma das verdades que nós precisamos ter em nossa mente, eu estou dizendo, é que nós somos pecadores e que nós precisamos reconhecer isso diante de Deus e olhar para as pessoas como pecadoras também e que precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para podermos encontrar a verdade da Escritura. Num relacionamento que é rompido ou que está em conflito, duas pessoas ou dois grupos, cada um tem a sua verdade. Mas existe uma verdade permanente, firme, absoluta, que pode resolver o conflito. É a verdade que está na palavra de Deus. Segunda coisa em o que fazer para nos esforçarmos para resolvermos os conflitos de acordo com a vontade de Deus e prosseguirmos nesse processo, é aprender a assumir nossa parcela de responsabilidade. Eu tinha dito, às vezes estamos certos, mas na hora de expor aquilo que está certo, expomos da maneira errada. E aí atrapalhamos o processo de solução dos conflitos. Precisamos assumir nossas responsabilidades. Estamos certos? Vamos assumir isso com humildade e colocar de forma que não humilhe a pessoa que não está certa. Às vezes não estamos certos. Às vezes nenhum dos dois lados está correto. E eles precisam da verdade da Escritura. E cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Terceira sugestão. Devemos procurar compreender o outro. Por que será que a pessoa reagiu assim? Por que será que a pessoa atacou assim? Por que será que a pessoa falou aquilo? Por que será que a atitude da pessoa foi dessa forma? Ela reagiu a um ataque? Ela está com dificuldades? Essas dificuldades vêm do lar, vêm do trabalho? De onde vem? Da psique? O que está havendo com aquele grupo ou com aquela pessoa? Precisamos compreender o outro para conseguirmos resolver essas situações que às vezes são situações conflitantes e que nós não conseguimos enxergar a solução. Meus queridos, em essa ideia de compreender os outros, eu creio que para compreender o outro, 5 aspectos merecem a nossa atenção. Primeiro aspecto, desejo sincero de compreender. Às vezes não queremos saber, não queremos nem saber da vida do outro, não queremos nem saber por que razão ele está em conflito conosco. Mas para resolver, precisamos de um desejo sincero de compreender. Eu quero realmente saber por que isso está acontecendo comigo e com você. Porque isso está acontecendo com o nosso grupo e com o seu grupo. Será que estamos errados os dois? Será que você está errado ou sou eu que estou errado? Será que eu tenho que pedir perdão e receber o seu perdão? E você tem que me pedir perdão porque ainda não me perdoou e eu tenho que lhe perdoar? Como que a coisa tem que ser? Eu preciso ter um desejo sincero de compreender essas coisas. Por isso, um outro aspecto é que eu preciso aprender a saber ouvir. Saber ouvir. Às vezes, num conflito, a gente só quer falar. A gente não quer parar para ouvir o outro. E às vezes o que o outro tem a dizer é esclarecedor. Às vezes o outro não quer nos ouvir. Mas se parar para ouvir, vai encontrar talvez a solução. Olha, precisamos aprender a ouvir. A carta de Tiago, ele diz que nós devemos parar para ouvir. Tardios no falar, mas prontos para ouvir. Um outro aspecto é respeitar a opinião. Nem sempre a gente vai concordar com a opinião dos outros. Na maioria das vezes a gente não concorda. Mas tem algumas opiniões que irritam a gente. Talvez as nossas opiniões também irritem outras pessoas. E o que acontece?
Acontece que nós não respeitamos a opinião dos outros. Queremos nem saber o que a pessoa pensa, o que a pessoa diz, como diz. E não é assim que deve ser. Olha, respeitar a opinião não significa concordar. Isso, em matéria de relacionamento, envolve política, religião, futebol. Só fala, não, isso não se discute. Gente, se discute sim, respeitando a opinião uns dos outros. Respeitando a opinião uns dos outros. Olha, meu irmão não pensa igual a mim, aí eu vou me dividir, eu vou me separar dele, vou ficar com raiva, não vou falar com ele. Que isso? Porque a pessoa pensa diferente na política de mim. Você sabe o que está acontecendo? Aquilo lá em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Na política, eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula, eu sou de Temer, eu sou... Que isso, gente? Precisamos respeitar a opinião dos outros para resolver o conflito. Então, respeitar a opinião não significa concordar, mas significa aceitar que o meu irmão, que o meu próximo é diferente de mim. Uma outra coisa a considerar, um outro aspecto, é não condenar ou julgar. A ideia aqui não é ser passivo com os erros e pecados dos outros, mas é não fazer um julgamento precipitado, não fazer um julgamento temerário. Às vezes uma frase não significa o que o livro todo disse. Às vezes uma atitude não diz quem é a pessoa. Então a gente precisa parar para pensar. E não ir logo condenando ou julgando as pessoas por causa de determinados momentos da vida. Ninguém está imune a falar uma coisa que não convém. Ninguém está imune a errar, a ter uma atitude indigna. Por isso precisamos respeitar a opinião. Por isso precisamos entender que não podemos condenar ou julgar as pessoas precipitadamente. Condenar em nenhum momento. Nós podemos fazer o julgamento correto das atitudes e das palavras das pessoas. Mas julgamento temerário, não. Queridos, um outro aspecto, ou último aspecto, é que nós devemos estar dispostos a perdoar. Dispor-se a perdoar. Se teu irmão pecar contra ti, diz a Bíblia, vai tu a ele. Vai para resolver o problema. Vai para perdoar. Mas vai para ser perdoado também. Porque às vezes nós vamos para perdoar. Vamos lá para a pessoa pedir perdão. Eu vou lá porque eu quero ver se a pessoa não vai me pedir perdão. Eu vou lá porque eu quero ver se aquele grupo não vai reconhecer que está errado. Quando às vezes nós é quem temos que pedir. Nós é quem temos que reconhecer. Precisamos estar dispostos a perdoar, mas também a pedir perdão. O perdão mútuo resolve os conflitos. E o perdão cristão apaga, de uma vez por todas, os pecados que o outro cometeu contra a gente. Assim como Deus fez, assim como Deus faz. Deus nunca lembra e nunca aponta os pecados que Ele nos perdoou. Assim devemos ser nós quando perdoamos ou quando somos perdoados. Quando perdoamos, não devemos apontar os pecados dos outros que nós perdoamos. Porque nós perdoamos, acabou, ficou para trás. E as pessoas não devem apontar os nossos pecados quando elas nos perdoam. Ficou para trás. Essa deve ser a atitude. Queridos, eu creio que se nós tivermos esse tipo de atitude, nós, no processo de revitalização individual e congregacional, conseguiremos vencer para a glória do nosso Deus. Por isso, eu quero concluir essa manhã com 3 aplicações. Primeira aplicação. No processo de revitalização, os conflitos nos ajudam a ver quem realmente somos e o que queremos. Olha,
Isso é uma verdade que nós não devemos esquecer de jeito nenhum. Os conflitos nos ajudam a ver quem realmente somos e o que queremos. Eu não conheço você por dentro, no seu coração, você não me conhece também. E nós não conhecemos ninguém profundamente. Só Deus sabe o que está no coração e na mente de cada pessoa. E o que cada pessoa quer, quais são as suas ambições, quais são os seus objetivos. Mas, quando entramos em conflito, nós enxergamos mais claramente quem nós somos e o que nós queremos. Quando nós somos confrontados, nós entendemos o que realmente está no nosso coração e quais são os nossos objetivos e também o das outras pessoas com quem nós entramos em conflito. Que o Senhor nos ajude a entender isso, nesse processo que nós estamos enfrentando. Segunda aplicação é que no processo de revitalização, os conflitos nos ajudam na compreensão do outro e em como lidar com isso. Nós passamos a entender os objetivos, o que as pessoas pensam, o que elas querem, por que elas agem de certa forma, por que falam determinadas coisas. Isso nos ajuda e fortalece a nossa compreensão do outro e nos ajuda a estabelecer em nosso coração como lidar com a pessoa, com o grupo em que estamos inseridos na resolução dos conflitos. O processo de revitalização pessoal e da igreja precisa disso. Precisa de uma compreensão de como lidar com o outro e como lidar com situações conflitantes. Terceira aplicação. No processo de revitalização, os conflitos nos ajudam a colocar as coisas em ordem e prosseguir. Queridos, não podemos ficar parados num conflito. Temos que agir para resolver. Entendendo quem nós somos, quem são as outras pessoas e como as coisas devem ser solucionadas de acordo com a vontade de Deus. Precisamos compreender o outro e como lidar com isso, para que possamos colocar as coisas no lugar certo. Para que possamos colocar definitivamente os pontos nos is. Precisamos aprender, queridos, a colocar as coisas no lugar, na ordem de Deus, segundo a sua palavra, e prosseguir. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha oração por você, que você realmente descubra quem você é e o que você quer diante de Deus, na sua obra, na nossa comunidade de fé. E que você faça isso com humildade. E que eu faça isso com humildade. E que todos nós possamos compreender uns aos outros. E aprendermos a lidar uns com os outros de acordo com a Escritura. De acordo com a Escritura, de acordo com a Bíblia, respeitando as autoridades, respeitando a opinião dos outros, respeitando uns aos outros diante de Deus. E que nós possamos, assim, para a glória de Deus, colocar as coisas no lugar certo, prioridades no lugar certo e prosseguir para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Aplique isso na sua vida, no seu coração. Nesse processo de revitalização, nós precisamos aprender a lidar com os conflitos. E podemos lidar dessa forma. Eu quero convidar você a orar comigo. Colocar a sua vida diante de Deus. Diante de Deus. Para nós começarmos a viver uma vida vitoriosa para a glória de Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.
Nosso Pai Celestial, essa manhã nós vimos em Tua Palavra que os conflitos no processo de revitalização de nossas vidas, de nossa comunidade de fé, nos nossos relacionamentos interpessoais, eles são inevitáveis. Mas nós podemos aprender com o Senhor e com Sua Palavra a como lidar com isso, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. Porque é um mandamento da palavra amar o próximo como a nós mesmos. Como podemos lidar com todas as situações que às vezes nos fazem perder o equilíbrio, nos fazem falar o que nós não queremos falar? A Bíblia diz, Pai, que a boca fala do que está cheio o coração. Tira do nosso coração aquilo que não é a vontade do Senhor, que não faz bem a nós mesmos e ao nosso próximo, aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Pai, queremos aprender a lidar com situações nas quais perdemos o controle. Ó Deus, que a Tua palavra, que foi falada, pregada, ensinada essa manhã, possa fazer isso pela instrumentalidade e pelo poder do Espírito Santo. Trabalhe na vida de cada um de nós. Nos ajude a reconhecer quem somos, quem é o nosso próximo e como devemos agir, para a honra e a glória do Teu nome, para o bem do nosso próximo, para o nosso bem, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom que estudamos a palavra do nosso Deus. Que bom que estamos diante do nosso Deus. Aplique a palavra na sua vida. Logo mais, às 19h30, estaremos aqui para o nosso culto de adoração ao Senhor, culto de celebração ao Senhor. Hoje eu vou começar a nossa nova série do mês de abril, que é falar sobre comunhão, sobre família, sobre discipulado e sobre mutualidade no Evangelho de João. Então, hoje à noite, às 19h30, eu espero encontrar você aqui para adorarmos o Senhor e ouvirmos uma palavra no Evangelho de João sobre comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom restante de domingo, desfrute desse dia de descanso com sua família, na presença de Deus, e à noite adoremos ao Senhor. Deus te abençoe para a glória do nome do Senhor Jesus. Antes, nós queremos dizer a todos que nós temos um novo membro na nossa família de fé. O nome dele é Vitor. Ele nasceu ontem, antes de ontem. Antes de ontem. Olha, o Eudes, eu vou te falar, está numa felicidade. A Lucilene também, numa felicidade só. Não é? Mandaram as fotos, nós vamos postar junto com o culto de hoje as fotos do neném, se eles permitirem. Ele é lindo demais. Lindo demais. Nossa, puxou a Lucilene, viu? Deus abençoe. Viu, Eudes? Deus te abençoe. Puxou aos dois, não é? Eu estava brincando, não é? Um feio com um bonito, sempre o bonito prevalece. Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.